lá no meu curso que ensina como montar uma dieta do zero, eu tenho uma aula exclusiva da dieta low carb, né? E ela é muito legal, assim, tem muita aplicação, mas a dieta low fat, pessoal, vocês têm que prestar muita atenção nela, sério mesmo. Esse vídeo vale a pena assistir até o final. Os outros não valem? Não, os outros, agora esse vale. Então, também vale clicar no gostei e se inscrever no canal. Vamos colocar aqui em definições bem básicas, né? Vocês sabem como eu sou. Isso aqui não é uma aula de bioquímica, não, eu quero uma aula tranquila que você saia daqui e fala, Leandro, agora eu tenho coisas para aplicar na minha rotina. Então, uma dieta low carb e uma dieta low fat. Vamos pensar o seguinte, tá? As duas dietas estão com a mesma caloria, certo? As duas dietas têm a mesma quantidade de proteína, porque proteína é o macronutriente para nós que treinamos mais importante, certo? Existe isso, todos são importantes, mas a proteína é insubstituível, ela pode virar energia, mas o carboidrato não pode virar aminoácido para ajudar a recuperar a sua musculatura. Então, as duas têm a proteína na mesma quantidade. E aí vamos supor que sobrou 2.000 calorias para a gente colocar de carboidrato e de gordura. Na low carb eu vou colocar mais gordura e menos carboidrato. Por exemplo, vou colocar 1 grama quilo de gordura e 1 grama quilo de carboidrato. E a outra dieta eu vou colocar na low fat, eu vou colocar, por exemplo, gordura residual, colocou 0,3 de gordura, por exemplo. E o restante de carboidratos, às vezes 2,5 grama quilo de carboidrato. Tá, os números são hipotéticos, mas é só para ficar fácil de vocês entenderem. As duas dietas têm a mesma caloria. Qual vocês acham que vai emagrecer mais? Aí a maior parte de vocês vai falar a low carb. Não é errado, ok? Numa generalização. Agora, quem que está fazendo essa low carb? É uma pessoa, Leandro, que tem uma sensibilidade à insulina ruim. Então, um aluno seu da consultoria está com a insulina péssima. Poxa, uma dieta low carb pode ser muito interessante. Porque a insulina dele não funciona muito bem. E a maneira mais rápida da gente melhorar a insulina é com dieta hipocalórica, carboidratos de baixo índice glicêmico e, obviamente, exercícios físicos. Mas vamos assumir que eu estou agora com esse aluno e a insulina dele às vezes não está top, beleza. Mas também não está ruim, está ali, tranquilo. Só que ele já é uma pessoa treinada, né? Forte igual o professor. É mesmo, Leandro, qual professor você estava falando? Qualquer um menos eu. Cala a boca, fica na sua. Fica na sua, ninguém perguntou nada. Forte, alguém muito forte. Essa pessoa, se eu tirar o carboidrato dela e der um monte de gordura, ela não vai conseguir treinar bem. Então ela se oferta a um risco de perder massa muscular maior. E se ela não treina bem, não gasta calorias como poderia, talvez o emagrecimento dela seja mais lento. Então é esse ponto que eu quero trazer para vocês que estão aqui. Talvez, dependendo da situação, a dieta low carb ela faça você perder gordura mais lento. Porque quando você tira o carboidrato da gordura, você tira a disposição do treino, então as duas pessoas ingerem as mesmas quantidades. Só que quem comeu mais carbo gastou mais. Então essa pessoa vai conseguir perder mais gordura e vai conseguir manter mais massa muscular. Então a dieta low fat, para quem é treinado, pode ser uma opção mais interessante, depende do contexto, é verdade, do que a dieta low carb. Claro que isso não é uma regra, certo? Isso a gente tem que deixar muito claro. De novo, são contextos. Por exemplo, um ponto que a gente tem que ressaltar aqui, né? Leandro, eu quero queimar muito, eu sou um menino queimante mesmo, eu quero queimar muita gordura. Então eu já vou na low fat direto. Às vezes a pessoa vai fazer uma low fat e não tem aderência à dieta, né? Porque quando você tira a gordura da dieta, o nível de saciedade cai. Então, por exemplo, uma refeição que você coloca lá, proteína, carboidratos e um pouquinho de gordura, quando você coloca a gordura, você abaixa o índice glicêmico dessa refeição e você pode ter um controle de saciedade maior com a mesma caloria. E aí você tirar a aderência da dieta de alguém, é você tirar o resultado. Porque o que dá resultado é a constância na disciplina e não a disciplina sem constância. Logo, essa frase ficou bonita, hein? Alguém escreve nos comentários aí para eu lembrar mais pra frente, falar em outros vídeos, né? Porque eu tenho que ser constantemente brilhante para você me dar credibilidade. Eu vou esquecendo as coisas que eu falo espontaneamente. Mas você tirou a aderência, ferrou com tudo. Então a gente precisa estudar o indivíduo para ver o que é melhor. Mas para alguém que é treinado e tem uma boa sensibilidade à insulina e tem boa aderência na dieta, a low fat costuma ir melhor. Leandro, posso levantar a mão aqui? Pode, eu não estou vendo mesmo. Brincadeirinha, pode levantar a mão e perguntar. Mas a gordura não é muito importante para a nossa saúde, para os nossos hormônios? Perfeito, maravilhoso. O que a gente está discutindo aqui é por pouco tempo.
Então vamos lá. Uma coisa é eu ficar o ano inteiro de low fat. Não é legal, certo? Eu preciso de gordura na minha alimentação. Uma coisa é o seguinte, estou no final do cutting, estou ali no último mês, estou percebendo que é a reta final, e aí eu estou muito fraco para treinar. Eu recebo muitas dúvidas nesse sentido, lá no Instagram, que eu abro caixinha de perguntas todo dia. Eu estou muito fraco no final do cut, não dá. Talvez valha a pena, nesse momento, você diminuir a gordura e aumentar o carboidrato. E concentrar esse carboidrato no pré-treino. Pré-treino entenda 6 horas antes de treinar. Porque você aumenta o rendimento e consegue mais resultados nessa linha final. E aí um mesinho com uma gordura baixa, irrelevante, certo? Agora, por exemplo, num bulking, que provavelmente você vai ficar com a caloria normal, né? Ou bulking a maior parte do tempo, se você está fazendo direitinho o bulk cut, aí você ter gordura lá não tem problema, porque a oferta de calorias já está alta. Então você, tirei mais gordura para colocar mais carbo, não é relevante num bulk isso. Agora num cut tá? Principalmente numa reta final de cut. No começo de um cut, concordo com você também. De repente, legal que eu não falei nada, né? Você é meio esquizofrênico. No YouTube os esquizofrênicos vão bem. Eles vão conversando consigo mesmo, vão trazendo coisas novas. Mas para você que está no começo de um cutting, às vezes você pode começar com a gordura um pouquinho mais alta, tranquila, ajuda na saciedade, blá blá blá. No finalzinho, dependendo da sua resposta, se estiver indo tudo bem, tá tudo bem. Se não, a gente pode alterar, ok? Eu vou deixar a indicação agora de um vídeo aqui que ensina a como montar uma dieta cutting, tá? De forma inicial, eu tenho certeza que vai ajudar você. Dá uma conferidinha aqui.